Pessoal, a nossa explanação agora é com relação ao livro didático, né? Olha só, as algas. Coloquei até essa setinha aí para você ir acompanhando. Né? Você já ouviu falar na palavra alga, né? Repetidamente, né? Isso aqui comigo já, né? Lembrando que elas não são plantas, tá entendendo? São esquisitas, né? Mas elas podem ser encontradas em praia, nas ondas, em mar, nos rios, em riachos e principalmente em lagos, né? De fato, as algas são bastante parecidas com as plantas, mas elas não são, tanto pela sua aparência quanto pela realização da fotossíntese. Olha, algumas algas praticam a fotossíntese, ou seja, elas são responsáveis pela produção do seu próprio alimento. Aí vê só, por esse motivo elas eram classificadas antigamente como seres do reino plantae. Né? Hoje se sabe que a semelhança entre esses dois tipos de seres vivos são poucas. As algas surgiram há 2 milhões de anos antes das plantas, isso segundo o estudo da ciência. Né? Não é uma coisa simples de nós sabermos dessas coisas, porque existe um estudo aprofundado com relação a elas. Né? Observe que elas não possuem nenhuma estrutura que caracteriza as plantas, como raízes, caule e folhas. A única característica que assemelha está relacionada à produção da fotossíntese. Né? Hoje as algas estão inseridas no reino das protistas. Há algumas unicelulares, visíveis apenas a microscópio, e há algas pluricelulares, como a gente viu aqui na explanação no quadro, né? Visíveis a olho nu. Todas vivem em marés, nos mares, né? Nos lagos, rios, em lugares úmidos, principalmente em ambientes terrestres, como uma casca de uma árvore. Né? Aí, a partir desse momento, você analisa uma coisa, a importância dessas algas. Né? Observe só que tem uma leitura aqui muito interessante com relação a isso. Tem assim, ó, as algas são responsáveis pela renovação do oxigênio do ar atmosférico e aquático. Lembra daquela história que a Amazônia é o pulmão do mundo? Imagina se não tivéssemos a quantidade gigante das florestas do Oceano Pacífico e a quantidade de águas existente nos rios, lagos e oceanos. Então, a nossa quantidade de oxigênio existente na troposfera, que é a parte em que nós estamos inserindo, das 5 camadas da atmosfera, a gente estaria um pouco acabado, porque ela renova esse oxigênio. Não é interessante isso? E as suas particularidades são infinitas e têm uma importância fundamental. E há muitas razões para compreender a importância das algas para a natureza. Né? Essa importância ela está relacionada, né, à base da fonte de energia, que o caso o oxigênio representa energia, para nós que somos seres que utilizamos o oxigênio, e também fontes de alimentação para muitas espécies, inclusive, né, os seres humanos. Você viu que na aula anterior eu peguei estudo do meio. O que é estudo do meio? Pegar uma relação que está aqui próximo de mim e trazer para você, que foi no caso que eu utilizei um produto aqui que a gente utiliza em casa, à base de algas. E vocês, se observarem bem e ler bulas, vocês vão ver que há algo com relação a algas existente aí em sua casa. E existem alguns fenômenos interessantes com relação a elas. Observe só. As algas, elas classificadas em unicelulares, que foi um estudo que eu passei para vocês com relação a antecedências, né? Estudo de antecedência, a gente destacou aqui no quadro essa aqui, ó, tá vendo? As eugrinófitas, né? Esse tipo de alga, né, ela tem um flagelo. É esse rabinho aqui. Eu uma vez coloquei numa prova de assinalar e tinha as opções. A que se refere essa parte? Tinha uma seta. Aí botei rabo, flagelo, tal. A maioria dos meninos foi em cima de rabo. Eu acho, lembrando do machixe ou do ratinho lá. Né? Essas questões que a gente coloca assim são questões de desafio para vocês, quando tem uma questão lá de vestibular, para você crescer, né, educacionalmente e analisar a resposta com a correspondência bionívica. Eu vou conferir lá no livro. Isso faz você crescer educacionalmente, né, com relação ao conteúdo didático. Todos somos educados.
isso é verdade. A gente respeita pai, respeita mãe, respeita os ambientes. Mas com relação à educação didática, eu vou analisar essa resposta de acordo com o livro didático. Correspondência bionífica, isso faz você crescer. Observe que esse tipo de alga, elas têm algumas características, né? Elas não são heterotróficas, mas são o quê? Autotróficas. E o que é isso, professor? Isso eu vou passar um exercício para você crescer educacionalmente, didaticamente com relação ao livro. É o desafio que eu proponho. Você vai precisar isso. E olha que a gente já falou em momentos anteriores. Tá lá nos vídeos, tá ok? Veja só, esse tipo de alga é interessante porque ela apresenta o flagelo. Lembra quando eu falei algumas algas com formatos de bacilos lá no quadro? Quando você analisar essa imagem aqui ilustrativa, né, ela tem esse formato porque assemelha-se a um bacilo, né? Várias particularidades de diferentes formas, e foi assim que foi escolhida essa denominação. Observe que a gente traz algumas aqui, né? Esses bem destacados nos livros, traz para você algumas informações importantes com relação a elas. Lembra que eu falei da utilização da importância? Olha, cremes dentais, né? Composições delas também lixas, né? Para produtos de artesanato que o artesão utiliza, a questão da manicure, que ela utiliza algumas lixas específicas com relação à sílica existente nesse tipo de alga. Olha a outra só, as dinoflageladas, que eu coloquei aqui para vocês, as birrófitas, né? Que você, se for fazer uma pesquisa com relação a essa aqui, encontra-se pouco, mas com as birrófitas sim, né? Você vai ver algumas particularidades interessantes com relação a elas. Dentre elas o que? Dentre elas têm o fenômeno da maré vermelha. E outras são capazes de gerar florações, né? É interessante isso, né? Que existe uma grande quantidade de algas no universo, né? A maré vermelha é um fenômeno. E o que é a maré vermelha, professor? E se eu colocar lá para você pesquisar o que é a maré vermelha? Trata-se de uma proliferação excessiva de algumas espécies de algas tóxicas, né? Muitas delas de cor avermelhado, né? E ocorrem em vários lugares, principalmente em marés, né? Na costa brasileira é muito comum esse fenômeno, né? E em geral ela se apresenta em várias partes do mundo e se prolifera mais ainda quando há uma grande quantidade de poluentes. Eu vou passar um vídeo do YouTube para vocês verem a maré vermelha. Existe uma relação interessante, muito bonita, com relação às bioluminescências, né? Olha só aqui as rodopseias. Esse tipo de alga vermelha, ela é interessante porque ela, em grande quantidade de seres em uma colônia, você observa a coloração dela, né? As rodófias, assim como as clorofícias, as algas verdes, elas apresentam-se de forma visível quando estão em um grande aglomerado. E essas algas, elas praticam o quê? Elas produzem o seu próprio alimento. Elas são pluricelulares, elas têm a coloração verde, algumas com a coloração parda. Você lembra do fertilizante que eu mostrei para vocês, do Ceacrop, que é um fertilizante do Mar do Norte, né, produzido por uma empresa, patenteado e vendido no mundo inteiro como esse produto. E as algas vermelhas, que é o fenômeno das marés vermelhas. Observe que existem 4 tipos de reprodução. Um sexuada e o outro assexuada. Por que eu digo 4? Porque na assexuada se divide em 3. Ou seja, 2 tipos principais e dentre um desses tipos principais tem 3. Então a reprodução sexuada, ela ocorre com a troca do gameta. E na reprodução assexuada a gente tem a bipartição, como eu expliquei lá, né? A alga, ela se divide em 2 exemplares. E elas, né, são idênticas. A célula-mãe não tem tanto material genético, é uma desvantagem. Com relação à vantagem da genética, com a relação da sexualidade, ou seja, da reprodução sexuada, há uma troca de material genético gigante. Observe que nessa divisão binária, aí você de uma forma 2, né? E assim dá uma originalidade a um outro ser, né? No caso, a alga.
A fragmentação. É interessante esse processo, ela sofre uma divisão em fragmento, parecido muito com as esponjas marinhas, e dá origem a um novo ser. E o outro parte é a zoosporia. Né? A água libera uma célula dotada de um flagelo, né, chamada de zoosporo, né, que lhe permite, né, deslocar-se para um lugar favorável, uma brechazinha de uma particularidadezinha lá dentro de uma planta, ou numa áreazinha com menos turbulência, ou numa áreazinha de pouca luminosidade, para a reprodução desse novo ser que vai saindo. Então ele tem que procurar um lugar favorável, né, para a sua reprodução. Então esses são os 3 tipos de reprodução assexuada. E a outra, como eu falei, é a troca do gameta, a chamada reprodução sexuada. Essa sim dá mais uma característica de variabilidade genética. Então as águas têm uma importância fundamental, desde a indústria de cosmético, desde a indústria alimentícia, até a renovação do oxigênio, tá ok? Vou passar agora um vídeo lá do YouTube com relação à maré vermelha e vou passar para vocês, né, um exercício para ser feito no caderno, tá ok? Com relação a isso. Então, boa produtividade para a gente.